transformar, reavivar o meu caminho. Só em Ti, Senhor, encontro minha paz. Transformei, renovei pedras e espinhos. Hoje sou Teu mensageiro da paz. Quantas vezes, Senhor, me deitei em Teus pés e afagastes meu pranto e dor. Quantas vezes, Senhor, tirastes meu véu e mostraste um caminho esplendor. Quantas vezes, Senhor, me abraçou com amor e salvou o que ainda restou. Teu falar removeu montanhas, Teu olhar amansou meu viver. Me entrego, Jesus, em Tua luz, cura meu ser. Teu falar removeu montanhas, Teu olhar amansou meu viver. Me entrego, Jesus, em Tua luz, cura meu ser. Oremos. Irmãos, Santo Agostinho deixou eternizada uma lição de sabedoria cada vez mais útil nos dias de hoje. Ele recomendava que ao final de cada dia deveríamos recordar tudo o que nos aconteceu e recapitular o que fizemos de bom ou de ruim. Deveríamos refletir em que acertamos, em que erramos, em que momento nos omitimos, se fomos úteis ou não. A ideia é olhar para trás e ter a coragem de reconhecer onde algo não foi bem, para evitar novos erros. Da mesma forma, usufruir do prazer de ter feito algo útil. Quando Jesus nos disse, nem só de pão viverá o homem, Ele nos indicou a necessidade dos nutrientes espirituais para a nossa saúde. Nós também nos nutrimos das energias que estão à nossa volta. Prestemos atenção nos sinais e vejamos a qualidade daquilo que estamos absorvendo a todo momento. Cada um de nós tem o poder de interferir na realidade que nos cerca. Influenciamos naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, no que falamos ou deixamos de dizer, no que escrevemos ou deixamos de registrar. Todos nós podemos fazer a diferença em favor de um mundo melhor, mais justo, ético, um mundo com menos egoísmo e mais solidariedade. Não importa o tamanho da crise, a loucura do mundo, sejamos a força de um sentimento superior, de uma ação transformadora. Hajamos com sentimento e transformemos com a ação. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. Hoje a nossa leitura está em Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Um outro ainda lhe falou: Senhor, eu te seguirei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus lhe disse:
Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Que assim seja. Poesia Santo Agostinho. Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim e eu lá fora procurar-vos. Disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criastes. Estáveis comigo e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria, se não existisse em vós. Porém, chamaste-me com uma voz tão forte que rompestes a minha surdez. Brilhastes, cintilastes e logo afugentastes a minha cegueira. Exalaste perfume, respirei-o a plenos pulmões, suspirando por vós. Saboreei-vos e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e ardi no desejo da vossa paz. Mais uma vez, bom dia, irmãos. Muita paz e luz a todos. Nossa introdução. Como disse, vamos iniciar nossa palestra de hoje. Vamos estar falando hoje, dando continuidade ao ciclo de palestra, onde estamos falando sobre os vultos da espiritualidade. E hoje estaremos falando sobre o pai da igreja, sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho, que traz para nós muitos exemplos de sua vida, principalmente após ele mesmo relatar que durante uma existência de erros, de equívocos, mas que chega ao final de sua vida e percebe, reconhece o que estava lhe faltando, o que ele tanto buscou na sua caminhada que como homem, assim como nós, passou aqui pela Terra, enquanto ele aspirou por buscar uma verdade e que ao final de sua vida ele consegue encontrá-la, consegue encontrar a presença de Deus em sua vida. E ele narra para a gente, como vamos estar vendo aqui no decorrer da palestra, a sua experiência, a sua vida, que muito terá a nos acrescentar, para que possamos, através de mais esse exemplo, estar pautando a nossa vida sobre a vontade de Deus, sobre querer fazer, sobre entender o que Deus quer de nós, para que possamos, assim, estar triunfando ainda nesta vida material. Mas antes, vamos estar fazendo um comentário sobre a nossa oração, sobre o hino que foi cantado, que é muito importante para que possamos também estar refletindo. Logo de início, no hino, já traz uma mensagem muito importante para nós, onde fala tudo a ver com o tema de hoje, com o exemplo de Santo Agostinho, que só em ti, Senhor, encontro a tua paz. E é exatamente este entendimento que precisamos estar tendo a cada dia. Muitas vezes ficamos buscando esta paz, essa melhor forma de viver, mas não há outro caminho se não nos espelharmos no Senhor, se não buscarmos essa paz em Jesus e em seus ensinamentos. Como ele também falou, só Jesus pode nos curar os nossos sentimentos, ainda equivocados, a nossa forma ainda errada de entendimento da vida. Na oração, muito bem lembrado, uma grande passagem, uma grande orientação de Santo Agostinho, está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde fala que a importância
de nos conhecer, de saber quem somos. Porque se não fizermos essa análise, não conseguimos entender quem é que somos, ou como que vamos entender que precisamos modificar algo em nós. Né? E Santo Agostinho nos dá uma fórmula através da qual possamos estar nos conhecendo. Ele nos diz que ao final de cada dia precisamos recordar o nosso dia, né? Lembrar o que fizemos de bom e de ruim, né? O que precisamos estar modificando. Isso é um trabalho diário que precisamos fazer, já muito nos orientado, porque a nossa vida é uma sucessão de dias. E se não fizermos essa análise, né, iremos passar uma existência, muitas vezes, de equívocos, e vamos nos despertar, muitas das vezes, temos muitos exemplos de irmãos, inclusive Santo Agostinho é um exemplo disso, ele narra no livro sobre suas confissões, né, próximo ao desencarne, aos 76 anos, 75 a 76 anos, ele passa a sua vida em revista e mostra quanto de equívocos poderia ter sido evitado. E ele nos orienta a estar fazendo essa análise a cada dia. Falou também na oração sobre a necessidade dos nutrientes espirituais. Como já sabemos, a oração é muito importante para que possamos ter essa conexão com Deus a cada dia, para que possamos fortalecer o nosso espírito, pois sabemos, né, muitos já ouvimos, né, estamos aqui para passar por provas, por situações que irão nos fazer crescer, né, de acordo com a bondade divina que nos coloca na situação necessária à nossa evolução, mas precisamos buscar para não fracassar esses nutrientes espirituais, né? Observando a nossa vida, também como falou a oração, né? A qualidade daquilo que estamos absorvendo, né? O que estamos guardando em nosso coração, o que estamos acrescentando em nossos espíritos a cada dia, né? Quais são os nossos sentimentos, o que é que estamos desenvolvendo em nós. E finalizando com o versículo, a passagem de Lucas, né? Uma vez que temos o entendimento que precisamos, que temos esse contato com Jesus, que temos o entendimento que precisamos seguir em frente, não devemos mais olhar para trás. A grande dificuldade nossa ainda é as questões do mundo, as questões materiais. Muitas das vezes ainda estamos numa condição de estar valorizando demasiadamente o material. E esse retorno, essa dúvida do que devemos fazer, atrasa a nossa caminhada. Bom, irmãos, dito isso, vamos dar continuidade à nossa palestra, né? E a dizer aos irmãos que Agostinho, no início de sua vida, né, vou falar um pouco aqui sobre o contexto histórico no qual Agostinho está inserido, um pouco da sua biografia. Agostinho é um dos maiores pais da Igreja, e ele está no meio de dois períodos importantes, que é o período antigo e o período medieval. Na linha do tempo, seria a fase imperial e a fase medieval. Então, Agostinho ele tem um pouco do pensamento antigo, mas, ao mesmo tempo, a teologia dele vai fundamentar a Igreja na época medieval. Outro ponto importante, interessante, na vida de Agostinho, é porque ele é um gigante da teologia, e católicos e protestantes amam Agostinho. Muito da teologia católica é fundamentada na obra dele, nos seus pensamentos, mas muito também da reforma protestante. Ela foi, né, feita por Lutero, baseado também nos seus escritos, nos seus ensinamentos, né? Então, irmãos, quem é esse homem, né? Para analisar um pouco, quem é esse homem que influenciou católicos a permanecerem católicos medievais e, ao mesmo tempo, aquele que fundamentou Lutero
a fazer a reforma protestante. Então, Agostinho ele viveu no final do século IV, numa época de grandes mudanças na história. É uma época também marcada pela queda do Império Romano e também pelas invasões bárbaras. É uma época também do nascimento da Igreja Católica Romana. E essa época é uma época marcada também, como disse antes, por bastantes conflitos ali geográficos, né? Essa invasão bárbara, né? O declínio do Império Romano, e Agostinho está inserido nesse contexto histórico. Ele nasceu no ano de 354, no norte da África, numa cidade hoje, uma região que hoje é conhecida como Argélia, na cidade de Tagaste. Ele é muito conhecido como Agostinho de Hipona, cidade onde ele foi feito bispo. Agostinho desencarna na noite de 28 para 29 de agosto, no ano de 1930, aos 76 anos. Agostinho não tinha uma família cristã, a família não era toda cristã. A sua mãe era cristã, né? Muito conhecida como uma mãe modelo na história, né? Seu nome é Mônica, muito conhecida no meio católico como Santa Mônica. Então, ela sendo cristã, ela orou a vida toda por Agostinho, para que, né, ela vendo ali, né, as dificuldades, né, o seu filho passava, né, as situações em que ele se envolvia, né, inicialmente na sua adolescência, ela pediu a vida toda que Deus conseguisse o encaminhar, né, colocá-lo numa situação melhor. Mas o seu pai, Patrício, ele não era cristão, ele era um pagão. A sua família, Agostinho, ela não era uma família rica, mas uma família que imprimia bastante esforço, uma família esforçada. E desde criança, os seus pais fizeram o possível para que ele tivesse um bom estudo, né? Dentro desse contexto de luta, de esforço, eles primavam para a educação. E naquela época, né, isso até um pouco nos dias de hoje também, era comum se estudar em outra cidade. Então, Agostinho ele se muda para outra cidade para estudar os clássicos gregos. Mas, diante de uma situação financeira, de uma dificuldade financeira, ele para os estudos. Porém, né, a sua mãe, percebendo essa situação, né, entendendo a necessidade desse estudo, ela vai em busca de um patrocinador. O que era um patrocinador naquela época? Era um homem rico, né, que tinha vamos dizer assim, ele tinha essa característica de pagar os estudos de jovens naquela época, né? Eles patrocinavam esses jovens, eles pagavam o estudo desses jovens para que esses jovens, no futuro, né, retribuíssem a eles essa ajuda. Então, né, nessa mudança de Agostinho para estudar, ele vai né, para essa cidade, ele se muda, né, para estudar os clássicos gregos e se dedica à retórica, né? Ele já tem desde cedo essa vontade, né, de aprender a retórica, né, que a retórica é a arte do falar. Também nessa época, mais ou menos aos 16 anos, ele se muda para uma cidade maior, né? Ele era de Tagaste, estudou em Madaura e depois se muda para Cartago, uma cidade também muito importante para a história da igreja, e aonde, como falei antes, ele vai para essa cidade estudar e se dedica à retórica, né? Um outro fato também da vida de Agostinho, que ele vai, né, né, que nessa época, ainda na fase da adolescência, perto da vida adulta, ele também tem um relacionamento com uma mulher, né, e que a história nos coloca como uma concubina, né?
era comum nessa época, né, para a gente entender um pouco o contexto da situação em que ele estava inserido, era comum nessa época, nesse ambiente pagão, os jovens, ao invés de se casarem, os pais indicarem que os filhos tivessem esse tipo de relacionamento. Né? Então, ele passa anos com essa mulher, né, a qual ele nem cita o seu nome, né, na sua autobiografia, né, e é uma época que ele descreve no livro Confissões como uma época de grandes desregramentos, é uma época de muita vaidade em relação ao que ele estudava, né, nessa jornada de se tornar um retórico, né, esse estudo em que ele buscava aprender era uma profissão que nessa época ela despertava bastante a vaidade, e o que vai, né, no decorrer da sua vida, nesse início de sua vida, ele, como ele vai relatar nos seus livros, onde vai fazer com que ele se coloque ainda em mais desregramentos, né, alimentando ainda os sentimentos da vaidade, esses erros da adolescência que faz ainda serem demasiados, ou ele está querendo ainda a notoriedade, né? E possamos estar analisando que muito, né, ele passa muito dessa vivência dele, através de seus exemplos, de sua caminhada, que nos faz refletir sobre a nossa caminhada, sobre a nossa forma de estar vivendo a nossa vida. Um evento marcante na vida dele é a leitura de uma obra clássica do filósofo grego Hortêncio. Então, é nesse momento, né, que já inicia-se aí o despertar de Agostinho. Né? Então, Hortêncio é uma das obras perdidas de Cícero. Né? Ele tornou-se célere porque Agostinho, né, aí é conhecido como Agostinho de Hipona, acredita a sua conversão ao cristianismo à leitura desses escritos. Então, ele fala sobre esse momento da vida dele como um momento em que ele foi despertado para a busca da verdade. Né? Então, observamos aí que a história dele começa mais ou menos com uma conversão intelectual e depois com uma conversão espiritual em si. Né? E uma coisa importante que ele narra para a gente, que mais uma vez ele faz questão de colocar, possamos ter esse entendimento, que nessa época ele, embora se dedique aos estudos, né, ele vai para essa cidade de Cartago para se dedicar aos estudos, mas ele se vê inserido de um meio de muita vaidade, como já falei antes, diante da profissão que ele escolheu, e em um meio de muito desregramento, né, de muitas situações onde ele foi colocado em muitos erros. Mas ele se percebe, como vamos ver no decorrer da palestra, que ele chega a esse entendimento ao final da sua existência. Ele passa, né, a refletir, passa em revista a sua vida através do seu livro Confissões, e ele começa a entender o quanto de erros cometidos, né, e o quanto poderia ter sido evitado com esse hábito da reflexão, da análise diária das ações, dos comportamentos. E ele traz para nós, né, essa forma de pensar. Citando mais uma vez, aqui, como falei antes, a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde ele nos orienta a estar passando, a estar executando esse tipo de reflexão. É muito importante estarmos colocando isso, porque, por muitas das vezes, irmãos, já tivemos contato com essa questão, já estudamos, né, já imprimimos reflexões em torno desse conhecimento de nós mesmos. Mas quando paramos para analisar, né, entender essas informações de uma pessoa que vivenciou, né, que inicia sua vida, né, num momento, né, em situações que onde o levaram a erros, e reconhece isso no final de uma existência, e que hoje nós aqui temos a oportunidade
de estar podendo, pelo contato com esses ensinamentos, né, nos faz refletir. Né? Uma coisa, né, é nós estarmos lendo essas orientações no Livro dos Espíritos sem ter esse conhecimento de alguém que vivenciou essa situação. E outra, uma forma mais produtiva, é você ouvir um relato de um homem que, no final da sua vida, né, se coloca diante dos seus erros e procura entender. Entender. Se tivesse feito de uma forma diferente, não estaria hoje, né, nessa situação, nesse arrependimento. Por que eu estou enfatizando bem isso? Porque hoje nós temos essa oportunidade. Nós temos um meio, né, ele, na sua época, não teve essa condição. Embora tivesse ali a sua mãe o tempo todo ao seu lado, orando por ele, tentando reconduzi-lo ao caminho, mas essa literatura, né, hoje nós temos esse conhecimento, ele teve depois, né, depois da sua análise, depois de passar a sua vida em revista, e hoje nos oferta com esse conhecimento e que precisamos estar valorizando. Então, como eu estava falando, ele marca esse ponto da vida se dedicando aos estudos e ainda num ambiente de vaidade e de desregramento. Né? Falando um pouco da vaidade, sabemos onde a vaidade nos leva, onde o interesse pessoal, né? Onde o interesse pessoal nos leva. Né? Sabemos aí, né, que a questão do sentimento do egoísmo, que já sabemos que é a chaga da humanidade, ele é despertado pela nossa vaidade. Então, ele enfatiza muito bem essa questão aqui para a gente. Nessa época também, Agostinho tem um filho chamado Adeodato, filho também de uma relação com aquela pessoa, com a concubina, né, como falei anteriormente. Né. Então, nessa época, Agostinho vai sendo, aos poucos, despertado, como falei, através da leitura do livro, através da busca da verdade. Ele tem uma vontade muito grande de entender o sentido da vida. Qual a verdadeira verdade que ele, né, vai ter esse entendimento mais para frente, e que o que ele buscava todo o tempo era o entendimento de Deus como Criador de todas as coisas. Então, recapitulando, vemos que Agostinho tem uma mãe cristã, ele tem um certo conhecimento do cristianismo, mas está inundado num ambiente intelectual, clássico, grego, pagão, com vaidade e desregramento. Esse era o contexto que o nosso irmão estava, né, que Agostinho estava ainda envolto, né, nessa sua passagem, inicialmente. Né. Bom, dito isso, né, Agostinho, ele escreveu, né, mais de uma centena de títulos. Né. Ele tem comentários sobre o livro de Gênesis, de Salmos e a carta de Paulo aos Romanos. Ele fez também, ao final de sua vida, algumas retratações do que ele escreveu no início da sua vida. Ele fez algumas considerações, né, buscando aprimorar, buscando um melhor entendimento, né? Ao chegar ao final da sua vida, ele teve um melhor entendimento do que ele tinha escrito, ele faz algumas reconsiderações. Né? Os seus livros principais, né, os que mais conhecemos, são o livro Confissões, que é um livro composto de 13 livros, né? Esse livro aqui, né? Um livro que é muito conhecido, onde ele faz essa análise de sua vida. Tem também A Cidade de Deus, que é composta por 22 livros. Tem o livro Trindade, o livro Livre-Arbítrio e o livro da Doutrina Cristã. Esses são os 5 livros mais conhecidos de Santo Agostinho. Ele tem também uma participação importante na codificação. Ele participa da equipe do Espírito e Verdade.
ele foi convidado a participar da equipe do Espírito Verdade, né? E suas ponderações podem ser observadas, podem ser encontradas em vários momentos da obra de Kardec. E temos aqui, então, no Livro dos Espíritos, ele tem comentários na parte inicial em Prolegômenos, nas questões 495, 919 e 1009. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem passagem de Santo Agostinho no capítulo 3, item 13 e 19, no capítulo 5, item 19, capítulo 12, itens 12 e 15, capítulo 14, item 9, capítulo 27, item 23, no Livro dos Médiuns, nas dissertações espíritas, no capítulo 31, na dissertação de número 1, né? Ele abre as dissertações sobre o Livro dos Médiuns. Né? Bom, no livro Confissões, ele tem nos coloca uma narrativa, ele destaca para nós uma conversa com um amigo dele chamado Possídio, né? Já no final de sua vida, ele faz algumas reflexões. E inicialmente, ele fala o seguinte: são minhas, né, citando esse livro, como eu falei para vocês, ele diz o seguinte: são minhas confissões, como qualquer homem deixado à própria sorte. Então, já nos orienta, né, a importância da nossa responsabilidade para conosco mesmo e para com os nossos irmãos de caminhada, né? Para que não nos deixemos à própria sorte, né? Ele relata ali, ele vai relatar nesse livro Confissões toda a sua vida, toda a sua passagem aqui na Terra, né? Ele já nos coloca ali, né? Confissões como poderia ser de qualquer outro homem, como poderia ser nossas, né? Se formos deixados à nossa própria sorte. Se não tivermos pessoas, se não tivermos buscando a todo tempo, né, os ensinamentos que o Evangelho nos coloca. Né? Isso é nos deixar à própria sorte. Então, nós hoje que já temos esse entendimento, né, do que precisamos estar, né, de qual a nossa finalidade, né, do porquê estamos aqui, precisamos não nos permitir deixar a própria sorte. E ele fala aqui, logo após: eu era um pobre menino presunçoso, certo de que não havia mais nada que fosse precisar. Se existe algo de bom em mim, só devo agradecer a minha mãe. Minha mãe que me trouxe a essa vida temporal e, através de seu coração, me levará à vida eterna. Então, ele faz aqui esse comentário muito importante, porque a Mônica, hoje, né, Santa Mônica, ela, a vida toda, pediu a Deus que o encaminhasse, que o colocasse no caminho, né, recebendo algumas instruções ao longo de sua caminhada, em momentos de desespero, quando ela via que o filho estava se perdendo, indo por caminhos tortuosos, e que ela entendia que aquele caminho não era bom, mas ela só se fazia orar, se fazia agradecer, a pedir a Deus, né, que o encaminhasse. E já no início, né, logo no nascimento de Agostinho, né, no momento do parto, né, é um fato interessante que a gente está relatando, que naquela época, né, iam-se parteiras em casa, não tínhamos a condição, né, que temos hoje, né, de instrução e de a condição médica que hoje nós temos. E ela vê, né, que diante daquela situação ele não teria condições de nascer, e ela percebe que ele iria morrer, ela e ele, se a parteira não fizesse uma intervenção cirúrgica para que pudesse salvar a vida dele. E ela pede isso à parteira. Nesse momento, ela opere, né, porque ela entendia que que Agostinho precisava vir aqui. E em determinado momento, quando a parteira toma-se ali o bisturi para fazer o corte, ela ora a Deus, o Pai Nosso, e automaticamente, né,
nesse momento, ele volta a se mexer em seu ventre, que é onde ele vem, né? A parteira consegue fazer o parto e Agostinho vem à vida. E aí ela se lembra disso, em determinado momento, quando ela vê seu filho numa condição de perdição muito grande, ela chega por um bispo e fala: preciso que o senhor o converta, que o senhor converse com ele, e ele pede a ela que ela continue orando, que este filho foi gerado, um filho quando é gerado com lágrimas, com oração, ele não pode se perder. É uma passagem muito importante, é um momento muito de emoção que depois vai se culminar com a conversão de Agostinho. Então, no livro Confissões tem essa passagem, vou ler aqui para a gente possa estar entendendo, né, esse contexto, quanto a importância que a mãe de Agostinho teve na vida dele. Ele fala o seguinte aqui no livro 3, né, no parágrafo 11. Mas minha mãe, tua fiel, chorou a ti, né? É uma conversa nesse livro, é sempre uma conversa para que os irmãos possam entender. É uma narrativa, uma conversa de Agostinho com Deus. Ele fala o seguinte: mas minha mãe, tua fiel, chorou a ti por mim, mais do que choram as mães nos enterros dos corpos. E tu estendeste a tua mão do alto, e arrancaste minha alma dessa escuridão profunda. Com efeito, pela fé e o Espírito que recebeu de ti, ela me via morto, e tu a ouviste, Senhor. Ouviste-a e não desdenhaste suas lágrimas, que escorrendo rasgavam a terra sob os seus olhos, em todos os lugares onde rezava. Ouviste-a. Então, ele entende, né, já no final de sua vida, né, a importância de que teve a sua mãe, né, a Santa Mônica em sua vida, né, nas suas orações, né, entendia, né, teve o entendimento do que o choro dela, né, diante da situação de perdição em que ele se encontrava, né, o choro dela mais emotivo do que quando uma mãe, né, ela entendia naquele momento que a perdição dele era tão grande que comovia um choro nela maior que se ela tivesse o enterrando, né, se ele tivesse desencarnado. É importante essa reflexão, né, para que possamos entender o valor que tem uma oração, o valor de estarmos em comunhão com o nosso Pai, pedindo que Ele se aproxime de nós, pedindo que Ele possa estar fazendo a sua intervenção, fazendo a sua obra. Muitas vezes não podemos não dar esse valor à prece, mas aqui está um exemplo do que, né, um exemplo de vida de um menino, né, um jovem que ainda estava promovendo a sua perdição diante de tantos sentimentos ainda viciosos, mas que a insistência de sua mãe durante uma vida, diante das suas orações, diante dos seus pedidos a Deus, o quanto influenciou a ponto, né, de hoje, né, Santo Agostinho ser considerado esse exemplo de vida, esse exemplo de conhecimento que nos traz para que possamos estar nos espelhando e vivenciando uma vida de uma maneira melhor. E ele continua dizendo o seguinte, mais em algumas reflexões, né? Nessa partida dele para Cartago, para estudar retórica, a mãe olha para ele e diz o seguinte, como toda mãe faz com todo filho quando vai viajar. Ela diz o seguinte, que Deus o acompanhe. Ele ainda cheio da sua vaidade, do seu orgulho, ele volta para ela e diz o seguinte,
Deus, ele se interroga Deus, ele interroga ela e diz o seguinte: eu só preciso de mim mesmo. E ele relata isso no final de sua vida, ao lembrar desse episódio. Aquelas eram as palavras do Senhor que minha mãe pronunciou em meus ouvidos. Entretanto, nenhuma delas chegou ao meu coração. Suas palavras soaram como conselhos de mulher, dos quais eu nunca obedeci. Ainda assim, eram as palavras de Deus que eu não conhecia. E rejeitando seus conselhos, eu estava rejeitando a Deus. Bom, possamos perceber a profundidade dessas palavras, né? E a todo tempo precisamos estar nos colocando diante desses ensinamentos, porque em muitas situações de nossa vida passamos por experiências dessas, né? O que possa não ser com uma pessoa tão próxima como a nossa mãe, como um familiar, mas vamos, né, nos colocar diante dos ensinamentos que hoje estamos tendo a oportunidade de estar presenciando, né? Vamos refletir sobre a oportunidade de conhecimento que temos durante a semana. As palavras que chegam ao nosso conhecimento, os ensinamentos que nos chegam todos os dias, né, e que, às vezes, né, por não estarmos refletindo da maneira correta, por estar procurando entender, né, rejeitamos os conselhos que o nosso Pai nos dá a todo momento. Ficamos envoltos ainda em nossas questões pessoais, em presos às nossas mazelas ainda, e deixamos de progredir, né, envolto em nossas limitações. É importante essa reflexão. Ele continua dizendo: meus estudos estavam focados ao foro religioso, onde a glória é proporcional à competência. Nessa época, eu estava entre os melhores, estava cheio de arrogância e ansiava a notoriedade pelo simples e deplorável propósito de suprir a vaidade humana. Ele conclui dizendo: minha alma estava doente, coberta de chagas, ávida de contato com coisas sensíveis. Mas se essas não tivessem alma, certamente não seriam amadas. Era para mim mais doce amar e ser amado se eu pudesse compartilhar materialmente com a pessoa amada. Assim eu sujava a pureza da amizade com a sede da luxúria. Por esses degraus, desci às profundezas do inferno, atormentado pela sede de verdade, enquanto te buscava, Deus meu. Não com a razão pela qual me quisesse superior aos animais, mas com o sentimento da carne. Então, uma reflexão, irmãos, que ele teve, né, de Agostinho, né, ainda nessa época, né, no final de sua existência. Ele passa a sua vida em revista e vê o quanto de erros, o quanto que ele alimentou os sentimentos viciosos, né, o quanto que ele teve que... o quanto de perda, né, o quanto de erros ele cometeu durante uma existência, e consegue, né, através dessa reflexão, já aos seus 76 anos, né, promover esses escritos, esses ensinamentos, e nos colocar, e nos trazer hoje, né, de uma forma mais elaborada, de uma forma mais possamos alcançar, para que possamos, através do seu exemplo, estar nos edificando, nos permitindo esse entendimento do Evangelho, né, hoje, como espírita, que somos da codificação kardeciana, né, esses ensinamentos que Kardec nos trouxe através da equipe do Espírito de Verdade, para que possamos estar aqui hoje, né, aproveitando melhor a nossa encarnação. Né. Então, observamos que essas reflexões, né, certamente, Agostinho encarnou depois outras vezes, né, mas essa reflexão o levou, né, hoje, o levou a 14 séculos mais tarde,
fazer parte da equipe do Espírito de Verdade na ajuda Kardec nos apresentar, como falei antes, essa preciosa instrução que hoje nós temos, né, do conhecimento, né, principalmente do conhecimento de nós mesmos, como falei antes, da questão 919. Então, Agostinho, né, como falei, foi convidado a fazer parte da equipe do Espírito de Verdade, como citei antes. Ele tem as suas orientações, né, não só no Livro dos Espíritos, mas também como no Evangelho, no Livro dos Médiuns, né, trazendo para nós esse manancial de ensinamentos. Mas aí, e a conversão, né? Contamos fatos da sua história, do seu momento, né? Da sua vida como adolescente, como já adulto, né? Mas aproximadamente aos 32 anos ele tem a sua conversão. Assim como o apóstolo Paulo teve a sua conversão na estrada de Damasco, ao ouvir o chamamento do nosso, né, Senhor Jesus, né? Agostinho também teve o seu momento. E envolto em suas reflexões, né, nesse momento de sua vida, quando ele retorna à sua cidade, ele envolto a muitas reflexões, nessa busca pela verdade. Ele começa nesse momento de passar a sua vida em revista, ele analisa as causas que ele advogou erradamente, né, quando ainda advogado, né, quando trabalhava, né, quando estava lá em Cartago, quando, né, me lembra do esforço da sua mãe por estar tentando conduzi-lo ao caminho correto, né? E ele se vê, né, fazendo um paralelo muito semelhante com a história do nosso mentor, na história de Damasco. Ele se coloca em profunda reflexão até que ele se vê, né? Ele se vê numa situação de muita dúvida, onde ele ouve uma voz, né? Ele ouve uma voz que se assemelha a uma voz de criança, mas que ele relata como sendo a voz de Deus dizendo o seguinte para ele, né? Ele está, nesse momento, com o Novo Testamento em suas mãos, e ele ouve o seguinte: toma, abre e lê. E, nesse momento, ele faz a leitura da carta aos Romanos, né, do apóstolo Paulo, na questão que eu vou, essa questão de estar lendo aqui para os irmãos, na parte, né, relatada aqui na história, em que o capítulo, versículo, a passagem de Romanos, capítulo 13, versículo 12 e 13. Versículo 13 e 14, onde ele lê o seguinte: vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidades ou indecência, nem brigas ou ciúme. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procure satisfazer aos maus desejos da natureza humana de vocês. Então ele tem esse contato aqui com a carta do apóstolo, com a carta do apóstolo Paulo, aonde nos dá aqui, aonde mostra aqui, né, no capítulo onde fala da nova vida a serviço de Deus, e especificamente nesses 2 versículos onde cai, né, para que ele possa ler. Então, ele faz uma análise de toda a sua vida, né, dos erros cometidos, né, e assume aqui essa postura de uma nova vida, né. Ele consegue, né, entender o que tanto buscava. É um momento de muita reflexão, mas que ele entende, né, ele consegue ter esse entendimento, né, e promover essa grande mudança. E ele relata isso também, aqui no livro Confissões, no capítulo 10, no livro 10, uma passagem muito interessante, ele relata essa busca que ele teve, essa busca por Deus, que ele teve toda a sua vida, né? E a partir desse momento, ele tem esse entendimento. E ele diz o seguinte, parágrafo
parágrafo 30, livro 10, parágrafo 36. Mas então, onde te encontrei para te aprender? É um diálogo dele com Deus mais uma vez. Com efeito, não estavas já em minha memória antes de te aprender. Então, onde te encontrei para te aprender, senão em ti, acima de mim? Mas não em lugar, mas não em um lugar, nem em parte alguma. Nos afastamos e nos aproximamos, mas não de um lugar, nem em parte alguma. Tu, verdade, ou Deus, né? Assiste em todo lugar todos os que te consultam. Já nos mostra aqui a grandiosidade, né? Tem essa compreensão da grandiosidade de Deus, né? Dizendo, né? Uma reflexão que ele chega ao final da vida. Tu, verdades, assiste em todo lugar todos os que te consultam. Hoje já sabemos disso, né? E responde a todos ao mesmo tempo, ainda que te consulte sobre coisas diferentes. Responde claramente, mas nem todos ouvem claramente. Então, como já estamos, né, vamos falar acostumados, mas já entendidos, né, que Deus nos atende a todo instante. Como já sabemos, nos coloca na situação, no momento, na família, no contexto em que precisamos estar para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E ele continua, responde claramente, mas nem todos ouvem claramente. Mais uma vez, ele nos diz aqui, né? Precisamos interpretar a presença divina em nossa vida e buscar por essa compreensão. Que muitas das vezes, envoltos em nossos sofrimentos, em nossa dificuldade, em nossa análise rasa da nossa vida, não conseguimos ouvir essa voz divina, essa presença divina em nossa caminhada. Ele conclui dizendo o seguinte: todos te consultam onde querem, mas nem sempre ouve o que querem. Quantas das vezes isso acontece conosco? Não ouvimos, achamos que as situações têm que ser de acordo com o que queremos ainda na nossa infantilidade, né? Nós somos ainda crianças espirituais, achamos que determinadas situações são mais importantes, queremos fazer valer a nossa vontade, e muitas das vezes a nossa vontade, com certeza a nossa vontade, muitas das vezes não é o melhor, e nos levará a caminhos que teremos que recomeçar. E ele diz o seguinte no final aqui desse parágrafo: que o melhor servidor é aquele que não procura ouvir de ti o que ele quer, mas procura querer o que ouve de ti. Então, uma reflexão muito importante. Possamos aqui, como falei antes, estar, né, procurando absorver esse conhecimento, né? Procuramos querer, né, querer aquilo que Deus coloca para nós. Querer o que é importante, o que é o de melhor. Né? Como já sabemos, né, a vontade de Deus, né, é o caminho a ser seguido em nossa caminhada. Então, é importante reflexão que todos precisamos estar fazendo, pois em muitas situações, por não entender o nosso contexto de vida, acabamos por nos afastar de Deus, impedindo a ação dos bons espíritos em nossas vidas. E hoje mais, né, possamos estar analisando essa amplitude desse conhecimento, que não só afastamos a presença de Deus, né, que sabemos hoje, né, através do conhecimento, do Espírito, que Deus tem, né, age em nós através dos espíritos, né, dos seus espíritos superiores, né, para estarmos trazendo até nós as informações, as orientações.
E fazendo um paralelo com essa orientação de Agostinho, vamos aqui na questão 495, onde ele traz, né, uma questão onde que já estudamos também, como falamos anteriormente da questão 919, que já estudamos muitas das vezes, mas refazer essa leitura hoje, com esse conhecimento de alguém que vivenciou essa experiência de muitos, né, de erros, de equívocos, e que hoje nos traz essa orientação, a gente lê essa questão de uma maneira, um outro contexto, permite que analisemos ela de um outro prisma. Quando ele diz aqui, ó, os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se mostrar esse rebelde aos seus conselhos? E aqui tem uma resposta, né? E depois uma análise de Santo Agostinho, que é muito importante a gente estar pegando um ponto que ele nos orienta. Os espíritos se afastam quando se vê que os seus conselhos são inúteis e mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter a influência dos espíritos inferiores. Então, Agostinho passou por isso no seu início de vida. Então, ninguém melhor do que ele, né, para entender uma orientação nessa daí. Né? Ele vivenciou, né, ele conseguiu passar em revista a sua vida e viu quanto ele se afastou de Deus e quanto ele se afastou da influência positiva em sua vida. Né? Mas, como ele mesmo relata, ele teve em sua companhia a sua mãe, que orou por ele a vida toda. Então, muito importante essa reflexão para que possamos ter esse entendimento, né? E cada vez mais buscar nesses exemplos, né, nessas orientações, uma melhor forma de estar vivenciando essa experiência material. Que não deixemos, irmãos, passar essa existência buscando situações, buscando no material, né, situações que vão nos deixar no arrependimento mais para o futuro. Então, é o que Agostinho, né, ele nos traz, o que Santo Agostinho nos traz aqui, diante do seu livro de Confissões, ao passar a sua vida em revista, em fazer essa análise pormenorizada das situações que vivenciou e ter esse contato com Deus já no final da sua caminhada, né, aos 32 anos, quando ele consegue a sua conversão, quando ele se adere definitivamente ao cristianismo, que passa a estudar, ele passa a ter um entendimento dos seus erros, do que buscava durante, né, o início de sua vida. Né? E consegue ali promover essas mudanças. Né? Ele se reaproxima da sua mãe, ele passa por momentos difíceis, né? Ele tem a perda do seu filho, mais ou menos aos 16 anos. Né? Aquela mulher que eu citei no início, ele a amava, ele tinha um carinho muito grande por ela, mas por padrões da época, ele não vai à frente no seu relacionamento e quando ele a perde, ele tem mais um momento de reflexão em sua vida, que, né, foram determinados fatos que foram acontecendo em sua vida e que promoveu, através das dores, esse despertar. Então, que possamos estar com essa análise cada vez maior de nossa existência, para que possamos evitar essas dores e uma amplitude maior do que estamos fazendo, do que estamos buscando. E não deixemos para depois o que podemos estar fazendo hoje, que é estar nos aperfeiçoando, que é estar nos aprimorando a cada momento, né? E ter, a todo instante, o controle da nossa vida, o controle da nossa encarnação. Em suma, né, buscando Deus a todo momento. Irmãos, que a paz do Senhor possa nos abençoar,
possamos ter um bom domingo, muitas reflexões, né? Valorizar aquilo que nós temos, né, precioso, né, nossa família, os ensinamentos de Jesus, e assim pautar cada vez melhor a nossa vida de uma maneira de paz, né, visando sempre um amanhã melhor, mas esse amanhã melhor se constitui no bom viver o dia de hoje. Que a paz do Senhor nos abençoe. Vamos chamar agora o nosso hino e a nossa oração final. Ouça-me, Senhor, em oração, venho mais que agradecer. Entrego-me a ti de coração para o teu servo ser. Usa o meu ser da maneira que te agradas, como um farol que brilha sobre as águas. Me envia como abrigo no deserto das aflições, como escada até os céus, a fé que move os corações. Senhor, estou aqui para servir por aqueles que precisam de ti. Eu serei fiel conforme tuas palavras, medianeiro a qualquer hora, seguirei a tua estrada, farei a diferença em meio à multidão, porque teu nome é a chave da libertação. Eu serei fiel conforme tuas palavras, medianeiro a qualquer hora, seguirei a tua estrada, farei a diferença em meio à multidão, porque teu nome é a chave da libertação. Porque o teu nome é a chave da libertação. Oremos. Irmãos, quando compreendermos melhor Deus e os seus atributos, melhor compreenderemos os seus planos perfeitos. O Pai amoroso e justo quer que tudo e todos se engrandeçam, se elevem, se aperfeiçoem. Então, mesmo quando tudo parecer ruína aos nossos olhos, nos convencemos de que há vida e organização no caos natural. Os elementos naturais também passam por transformações sucessivas e periódicas. A destruição que vemos é recurso necessário e providencial, pois é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. A criatura humana ainda desconhece a sua gloriosa destinação, sem consciência de si mesma e de suas imensas possibilidades que jazem adormecidas ou ignoradas. Façamos um estudo de nós mesmos. No esforço de autoconhecimento, poderemos prevenir as situações desencadeadoras do desequilíbrio emocional. Sabemos
que não podemos controlar o comportamento das pessoas, mas podemos destruir em nós tudo aquilo que nos causa descontrole. O caos emocional é apenas o termo de uma etapa, mas não é o fim de todas as possibilidades. A vida continua desdobrando-se em infinitas oportunidades. Cultivemos a espiritualidade e assim teremos mais autodomínio, segurança, serenidade e equilíbrio. Que assim seja.